Como diz a Nayara, o pessoal tem dificuldades, mas a gente vai deixando gravado, né? O pessoal de aparecer na hora da aula, mas a vida é assim, não tem problema, senão depois a gente sente começar a contar muito com a disponibilidade das pessoas, depois chegar no final a gente não tem, né? Então vamos lá. Respondo. Pela graça temos um conhecimento de Deus mais perfeito do que pela razão natural. Eis a prova. O conhecimento que temos pela razão natural requer duas coisas: representações imaginativas recebidas das coisas sensíveis e a luz inteligível natural. O que são representações imaginativas recebidas das coisas sensíveis? É aquela representácio, né, que é uma capacidade que a gente tem, de acordo com a teoria aristotélico-tomista, de representar aquilo que é captado pelos nossos órgãos sensoriais por meio de imagens que são formadas diretamente no nosso fluxo intelectivo. E a luz inteligível natural, que seria aí a razão natural, a capacidade nossa de inteligir, de conectar dados de maneira da própria natureza humana, por isso natural, né? Ou seja, através da razão que nós temos e que todo mundo tem e que não depende do batismo, não depende dos sacramentos, não depende da graça revelada. Seria algo como uma graça natural que todo mundo tem. Junto com essa graça natural, vem os três dons teologais: fé, esperança e caridade, certo? Então, que estão junto com a gente o tempo todo, né? Então, e que a gente precisa, embora sejam dons, a gente precisa desenvolver. Então, eles participam também da luz inteligível natural: fé, esperança, caridade. Ah, mas fé não é só dom? Não é só dom préter ou sobrenatural, é um dom natural também, certo? Então, em virtude do que abstraímos dessas representações os conceitos inteligíveis. Os conceitos inteligíveis. Esses conceitos inteligíveis são, portanto, já um segundo momento da luz inteligível natural e da representação imaginativa, onde você gera uma noção geral que, por meio da definição predicativa, chega até a ponto de ser um conceito, e esse conceito fala sobre aquilo que a razão natural consegue captar da essência daquilo que nós estamos querendo dizer. No caso, Deus, né? No caso, Deus. Então, existe um conceito inteligível que veio a partir de um fundamento comum, que é o conhecimento dado pela razão natural. Isso é Tomás de Aquino, né? Porque mais tarde nós vamos encontrar Guilherme de Ockham e outros negando todo esse fundamento comum, que em última análise vai até a ideia de Deus criador que participa da sua criação por meio do seu poder criador. Chega até esse ponto e fala: nem essa base comum existe, é necessário conhecer Deus diretamente só e somente pela fé, não da razão natural, mas só daquilo que aparece na Escritura. Um pouco contraditório, esquisito. E é por isso que eu mantenho a minha posição mais próxima do catolicismo, ou do próprio catolicismo em relação a Deus. Por quê? Não, mas você também tem o budismo? Tem. Mas o budismo, como eu disse para vocês, para mim é filosofia, né? É, isso aí tem a pergunta, né? Existe uma filosofia cristã? Existe uma filosofia cristã. É aquilo que se entende da fé cristã diante da razão natural apenas. Isso depois vai marcar toda a fase do iluminismo, né? Que queriam, trouxeram antes do iluminismo, né? A ideia do renascimento cultural, etc., que trouxeram a, a saída do teocentrismo para o antropocentrismo. Só que a questão Deus ela é tão forte para o ser humano que todos os filósofos de todas essas fases, até chegar aonde nós estamos hoje, que chama de pós-modernidade ou contemporaneidade, continua falando de Deus. Tanto é que você está aqui nessa aula assistindo, isso está sendo publicado no YouTube, né? Então, Deus continua sendo alguma coisa muito importante para a gente.
Então, falar de Deus é algo próprio do ser humano, e parece que ele busca isso, né? Com algumas exceções. Por exemplo, o budismo é um deísmo. Não é bem deísmo. Por quê? Porque, pelo menos as matrizes ligadas às linhas principais do budismo indiano, que hoje já não existe, começou a desaparecer no século XI, termina de desaparecer completamente no século XII. Na Índia não existe, mas foi preservado aonde? No Tibete, China. China começa no século I, até antes do século I, já missionários subirem da Índia para a China através da rota da seda e através da rota do chá, sul e norte, na China. Aí você precisa lembrar um pouco do mapa da China. Então, o que nós temos aí é missionários e a conservação do budismo na China. Ok. E a partir daí, então, o que nós temos é essas escolas do budismo indiano sendo preservadas, depois pelo Tibete, a partir do século III, depois Mongólia, depois Japão, mais ou menos aí também por volta do século III, já estava chegando as coisas no Japão, Coreia também. Então nós temos aí toda a preservação dessas linhas majoritárias, né? Que não são deístas. Eles são o quê, então? São materialistas? Não. São o quê? A gente pode dizer que seria uma espécie de auto-organização que pressupõe que talvez exista alguma coisa para além, mas que a razão humana não alcança. Está bem dentro aqui, ó, daquilo que Tomás de Aquino está trabalhando, né? Nós não temos uma razão humana capaz de alcançar a graça, senão não era necessário, senão não era necessário vamos dizer assim, a presença da graça divina no meio de nós, né? Certo? Não seria necessário isso, entende? Então essa é uma questão interessante, porque se a razão natural fosse suficiente para causar a salvação humana, não era necessário a revelação de Cristo. Essa é a lógica do sistema. Mas uma vez que Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, se torna ser humano, é possível entender, pela razão natural, o Cristo que se tornou ser humano. Então existe uma filosofia cristã. É possível desenvolver aqueles conceitos que foram dados por Jesus a partir da razão natural apenas. Certo? Agora, budistas dessas linhas majoritárias da Índia, que se misturam com o confucionismo e o taoísmo chinês, mas mantêm a ideia de que Deus, se existir, não pode ser alcançado pela razão natural, não de maneira salvífica, como Tomás de Aquino também fala a mesma coisa, de maneira salvífica não dá. É, poderia ser entendido dentro do budismo? Então, a questão é que o Buda ele silencia essa questão, porque meio que, para ele, o que está interessando mesmo é a questão social e não a questão soteriológica transcendental, né? Ou transcendente, né? É mais parecido com Confúcio do que a gente acha, por isso que teve tanta facilidade no diálogo, né? E o Tao, e o taoísmo? O taoísmo, no que diz respeito à religião taoísta, não dá para saber muito bem, porque é muito extenso, né? O Dao Tsan, que é a coleção taoísta, tem mais de 5.000 escritos lá dentro, não são escritos pequenos. Não é folhetinho, não, são escritos consistentes. E eu acho que ninguém sabe muito bem todos aqueles escritos que estão lá, ninguém fez mapeamento aí, né? Mapeamento fez, mas agora entender todos os conteúdos, ver as contradições, etc., eu acho que não, porque a coleção escritural taoísta continua sendo mantida nos dias de hoje. Como assim mantida? Claro que é mantida. Não, mantida em escrita, não acabou ainda, sabia, Nayara? Não acabou. Continua sendo escrita. Então, isso significa que é como se a Bíblia cristã tivesse ainda em produção até hoje. Imagina a quantidade de escrito que estaria ali dentro. Então, é muita coisa, entende? Então, o taoísmo ele é muito grande. Agora, a gente pode reduzir os seus fundamentos filosóficos
de acordo com a perspectiva europeia e norte-americana, como sendo dois livros, que é Dao De Jing e Chuan, Chuanzi Shu. Falando bem devagarzinho. Chuanzi Shu. Shu é livro. Zi é mestre. Chuan é o nome do cara. Então fica mestre, o livro do mestre Chuan. Certo? Então, Dao De Jing é o Sutra da virtude do Tao. Poderia ser traduzido dessa maneira. Certo? O que é o Tao? Tao é o fluxo da realidade, a auto-organização. Aí depende de que escritura que você vai pegar. Entendeu? Porque elas variam também na definição de Tao. Então, se a gente for considerar só a perspectiva europeia e norte-americana, diz que nem né, que Alan Watts, né, nos Estados Unidos, depois na Europa, outras pessoas como Heidegger que leram o Tao Te Ching, o Tao seria o fluxo da realidade, certo? Então é mais ou menos por aí a coisa, entende? Mas e Deus? Alguém pode falar assim, porque teve gente que traduziu o Tao Te Ching como sendo Deus. Tal é Deus. Não, não é. Se for lá, não é, não é. Mas pode ser interpretado dessa maneira? Bom, interpretação tudo pode, né? Como diz Nagarjuna, se você for muito assim obstinado em encontrar coisas comuns entre as duas coisas e fundir as coisas, você consegue. Qualquer um consegue. Mas a questão é se está sendo mais ou menos fiel às ideias originais, né? Ah, então quer dizer que eu posso criar novos conceitos e juntar taoísmo, budismo, com cristianismo, confucionismo, islamismo, criar uma coisa que fala que tudo é comum? Pode, você vai na esteira do Max Miller no século XIX com a ideia ou modelo de civilização cristã oxfordiana, é, que, como você pode ver, já existe, né? A ideia de centelhas divinas que está na base disso, certo? A ideia de centelhas divinas. Então, isso é bom, isso é ruim. Eu não consigo trabalhar dessa maneira como Max Miller. Tudo leva para Deus, etc. Não sei, acho que não leva para Deus, tudo leva para Deus, não. Eu acho que essa perspectiva deísta dentro do taoísmo talvez não seja melhor. E o budismo é a mesma coisa. Uma perspectiva deísta dentro do budismo talvez não seja melhor, não sei, depende, entende? Por quê? Porque as linhas majoritárias que vieram da Índia e foram para a China, para o Tibete, para a Coreia, para o Japão, não são deístas. Então, é interessante manter as coisas um pouco distintas, né? Nós não temos, então, portanto, nesses registros de conhecimento oriental, confucionismo, budismo e taoísmo, nas suas linhas gerais, nós não temos o deísmo, não temos a ideia de Deus. Tem, características, né, que podem ser consideradas divinas. Se a gente considerar o termo teologia revelada e teologia natural, tal como Christian Wolff fez essa divisão, né? Essa divisão que eu uso aqui como teologia natural, teologia revelada. Tomás de Aquino não vai falar sobre isso, né? Porque Tomás de Aquino fala de teologia revelada, né? Eu não estou certo, a gente teria que ver de novo a Suma contra os Gentios para eu me lembrar. Mas eu não estou muito certo se ele falou de teologia natural. Tomás de Aquino falou de teologia natural. Eu não me lembro muito bem se na Suma contra os Gentios ele falou isso. Deixa eu até ver aqui, porque daí a gente já mata esse assunto. Vamos ver aqui. Hum, peraí. Aqui. Vamos fazer uma consulta à inteligência artificial. Tomás de Aquino, no Suma contra os Gentios, fala, usa o termo teologia natural. Vamos ver aqui, eu não me lembro de ter visto isso lá, mas vai que tem. Nos comentários eu vi, mas. Tá, tá, tá. Não utiliza explicitamente teologia natural, por quê? Porque, como eu disse para vocês, é de Christian Wolff, né? É, já é ali na fase pré-Leibniz, né? Na Alemanha, que você surge com essa questão de teologia natural e teologia
revelada e teologia mística. E daí teologia positiva e teologia negativa, tá bom? Então, diretamente de Wikipedia para você, essa informação extremamente importante que você esquecerá daqui a 5 segundos. 4, 3, 2, 1, 0, esqueceu, entendeu? Mas daqui a um tempo você consulta novamente a inteligência artificial e você saberá isso. Bom, mas vamos continuar. Pela graça temos o conhecimento de Deus mais perfeito que pela razão natural. Eis a prova. O conhecimento que temos pela razão natural requer duas coisas: representações imaginativas recebidas das coisas sensíveis e a luz inteligível natural, em virtude do que abstraímos dessas representações os conceitos inteligíveis, certo? Ora, com respeito a uma e outra, a revelação da graça ajuda o conhecimento humano. Então, veja só. Tomás de Aquino começa a dizer que, em função do fundamento comum, que é o intelecto humano criado por Deus, que participa de certa maneira do intelecto angelical por criação, mas não por natureza própria, a revelação da graça ajuda o conhecimento humano. O que quer dizer isso? Que dá suporte, melhora, aumenta o intelecto humano. Assim, a luz natural do intelecto é reforçada pela infusão da luz da graça. Então, nós temos uma coisa chamada infusão, uma fusão interior, posso dizer assim, uma infusão, derramamento interior. Então, aonde ocorre isso? No intelecto. Onde ocorre isso? Na substância humana. Aonde ocorre isso? Na essência humana. Ocorre uma modificação na essência e na existência humana a partir do que? Da infusão da luz da graça, da aproximação da luz. A gente pode dizer assim, que à medida que os planetas vão se aproximando do Sol, eles vão recebendo cada vez mais a luz solar. No caso da gente, a gente morreria, mas o caso aqui da luz de Deus é o contrário, né? Quanto mais você se aproxima da luz da graça, da luz do sol, mais vida você obtém, mais saúde você obtém. Por quê? Porque sendo Deus bem perfeito e bem maior, ele não pode te destruir. Vocês já viram comigo lá no Tratado de Cristo que Deus não destrói as coisas, né? Lembraram disso? Então. Assim, a luz natural do intelecto é reforçada pela infusão da luz da graça. Assim, também, às vezes, representações imaginativas são formadas pela intervenção divina na imaginação humana. Assim, também, às vezes, representações imaginativas são formadas pela intervenção divina na imaginação humana, as quais exprimem muito melhor as coisas divinas do que as que naturalmente recebemos das coisas sensíveis. Olha o que ele está dizendo. Que à medida que a gente vai se aproximando da luz da graça, ou seja, desse conhecimento, luz, entenda como conhecimento da graça, nosso intelecto vai se transformando. Por quê? Porque esse nosso intelecto, que é chamado de luz natural, ou razão natural, essa coisa que a gente tem aqui que a gente chama de inteligência, ela é reforçada pela infusão do conhecimento do Espírito Santo, do amor infinito que Deus tem por nós através da revelação de Cristo. E aí a gente começa a pensar em Cristo, a gente começa a pensar nos mistérios de Cristo, os mistérios da vida de Cristo. Isso é uma coisa super boa aqui em relação a esse tipo de movimento intelectivo é a oração do Rosário, né? Liturgia das Horas também ajuda muito, o Rosário, né? E a missa, né? Então são os três pilares da espiritualidade dominicana, junto com o estudo. Por quê? Porque, olha, você pode ver que é da espiritualidade do carisma dominicano essa ideia de que o intelecto humano tem que receber a maior quantidade possível de luz da graça, de modo que ocorre um reforço. O que seria esse tal de reforço aqui? A natureza caída humana é reforçada pela infusão da luz da graça. Todo movimento de aproximação em relação ao Sol, que é Deus aqui, né? Ao invés de te queimar, te fortalece. Essa seria a ideia. E quanto mais distante você estiver disso, mais frio fica, mais cheio de morte fica, mais cheio de doença e assim por diante. E aí é que está o perigo, né? Aí mora um certo perigo, porque nós temos a ideia de sempre julgar as pessoas, é ou não é? Aí fala assim, então, se a Nayara é saudável, significa que ela está perto de Deus.
Se a Nayara está cheia de doença, então ela está longe de Deus. E aí a Nayara, se pensar desse jeito, se eu também, se a gente pensar desse jeito, o que acontece? A gente decai para quê? Para a ideia do Antigo Testamento, novamente, do Primeiro Testamento, que percebia o pecado como sendo o causador das doenças humanas. Vem Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, de acordo com a teologia católica, e fala: não, não. Abre os olhos do cego, tira a lepra humana, tira defeitos como corcunda, gente provavelmente com poliomielite selvagem, etc. Vai curando todo mundo. E fala: não, isso não é assim. Isso provoca, dentro, da compreensão judaica dos primeiros cristãos, um reforço de uma teoria teológica que já estava acontecendo na época, que era de que os 10 mandamentos não tinham sido revelados por Deus a Moisés diretamente, mas por intermédio de anjos. Por quê? Porque era muito diferente a mensagem de Jesus da mensagem dos fariseus, dos saduceus e dos demais rabinos que tinham lá na época de Jesus. Muito diferente, por quê? Porque acompanhava Jesus sinais. Só que esses sinais mostravam que algo estava diferente daquilo que a tradição do judaísmo dizia até aquele momento. Então, foi se modificando a concepção até ponto que no século V depois de Cristo, o judaísmo expurgou Jesus de lá dentro, falando: não, tudo que é de Jesus está corrupto, né? É degenerado, né? Por quê? Porque é muito diferente daquilo que eles estão acostumados, dessa visão que eu acabei de trazer para vocês. É natural que você pense assim: quanto mais eu me aproximo de Deus, mais saúde eu obtenho. Então, quanto mais longe de Deus eu estou, menos saúde eu obtenho, certo? Quanto então, se a Nayara está longe de Deus, então a Nayara tem problema físico. Se a Nayara está perto de Deus, então Nayara não tem problema físico. Logo, Nayara está longe de Deus significa que ela tem pecado. Logo, se está perto de Deus, significa que ela não tem pecado. Então, logo cai sobre a Nayara um julgamento condenatório. E Jesus diz não. Jesus diz: não, 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 não é assim que funciona. Por quê? Eu estive doente e você me visitou. Mas quando você teve doente? Eu nem estou sabendo disso. Primeiro de tudo, que doença é pecado. Então, o senhor estava doente como? O senhor estava pecador e eu te visitei como? Te fui cuidar de você como? Ele fala assim: quando você fez qualquer um desses pequenos abandonados aqui, e atualmente é os pequenos abandonados pelo sistema de saúde, né, que não consegue chegar lá, ou então, atualmente, com essa ideia de que a gente tem que existir de qualquer jeito, né, que é a ideia de privatização do SUS. Tem que parar com isso, porque senão vai ter muito pequenino mesmo, assim, ó, jogado para os lados que não tem acesso à saúde. Né? Então, mas é ótimo isso, né? Porque daí eu posso ir lá visitar Jesus. Você vai escutar Jesus falando para você: afastai-vos de mim porque não vos conheço. Em que sentido? Os comerciantes não entraram na casa do meu pai. A gente não deve fazer as coisas pensando assim: estou fazendo para Jesus. Jesus é Deus, ele não precisa da nossa ajuda dessa forma. Aliás, não precisa do nosso de jeito nenhum. Se Jesus é Deus, ele não precisa de nada. Agora, as pessoas precisam, porque as pessoas estão sem a graça de Deus, né? Essa é a lógica do sistema. Então, eu recebo a adoção filial e eu preciso partir para ajudar as pessoas. Não, eu tenho que partir para converter as pessoas. Converter não é dessa maneira. Tanto é que Jesus fala assim: afastai-vos de mim, porque não vos conheço. Mas nós pregamos em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome, nós viajamos de uma região para outra, correndo risco de vida, para falar do seu nome. Jesus fala: afastai-vos de mim, porque não vos conheço. E a pessoa fala assim: mas como é que pode? Porque eu estive preso e você não foi me reabilitar. Eu estive doente, você não cuidou de mim. Eu estive com fome, com sede, você não me deu nem comida nem bebida. Estive nu e você não me vestiu. Ou seja, né, Jesus está apontando para as condições mais fundamentais do ser humano. Não é só ser humano para a região dele, ser humano para o mundo todo. E que os seres humanos têm que prestar muita atenção e corrigir esses problemas e lutar a vida toda para corrigir esses problemas.
Senão vai escutar de Jesus, olha, você pode ter feito tudo isso, mas eu não te conheço não, não sei quem você é. Não, mas eu expulsei demônios em teu nome. Ai, que bom, meu nome expulsa demônios, mas você eu não conheço. Você era um demônio expulsando o demônio, certo? Então, como é que fica então essa questão do Sol aqui, do planeta aqui? Eu vou me aproximando, vou me afastando. Como é que eu faço para não condenar as pessoas nesse jogo? Tá aí a resposta, Tomás de Aquino está dando. É pelo conhecimento intelectivo. Portanto, a Nayara pode ter um monte de doenças no corpo, mas se o conhecimento intelectivo dela, da graça, de Deus, se o coração da Nayara for igual ao coração de Santa Margarida de Castelo, se for igual a Santa Teresinha do Menino Jesus, buscar a santidade nas pequenas coisas. Santa Margarida de Castelo, o bicho mais torto, olha, pé torto, mão torta, cega, surda, corcunda, pequenininha, frágil, santa, incorrupta. E não é qualquer tipo de corrupção. Colocaram do lado do esgoto o corpo da mulher e a mulher não se corrompe. A bactéria não come ela. Então, assim, desde ali, né? Desde quando, Nayara? Desde que século? Meu século 13 ou 12? Bom, ela vai ver ali. Você sabe ou não é? Eu acho que é 13, mas eu vou conferir. É, eu acho também que é 13, né? Ou é 14, não me lembro muito bem. Mas desde essa época, do século 13 ou 14, a Santa Margarida de Castelo, que é a da nossa fraternidade, ela se mantém como sendo aquela que nos alerta para o que é isso? É 14, 13, É, qual que é? 13 mesmo. 13. Nos alerta para esse problema da condenação. Não é o corpo, é o intelecto. Não é o intelecto da razão que coloca as coisas objetivamente entre vantagem e desvantagem. É o coração. O que quer dizer isso? A possibilidade e a capacidade que nós temos de compaixão, de empatia. Isso que conta para Cristo. Mas não é interesseira. Como assim? Não é interesseira. A interesseira é assim, né? Eu faço as coisas para Deus, entendeu? Eu não faço coisas para. Eu não vou ajudar a Nayara Yoshi, o Guilherme, a Fernanda. Eu vou ajudar Deus, entendeu? Porque daí ele me dá alguma coisa depois. Aí Jesus alerta: os comerciantes estão indo à casa do meu pai e eu vou condenar se você fizer isso. Por quê? Porque não era aquilo que ele esperava. Isso é teologia revelada, perceberam aí? Teologia revelada tem referências. Porque alguém poderia dizer assim, não, não é bem assim, eu posso fazer uma coisa, posso mensurar vantagem e desvantagem, posso pensar em outros lugares, de qualquer situação benéfica está lá. Mas a exigência de Jesus não é essa, a exigência de Jesus é outra. Ele vai dizer assim: olha, se tentar fazer jogo de toma lá da cá comigo, você se estrepa, porque eu não vou aceitar. Você tem que ser sincero, honesto, transparente em relação a ajudar as pessoas, sem esperar o quê? Que Deus te abençoe, porque você vê o sofrimento, você vai até aquilo. Ó, isso aí fala muito de Jesus, né? Consideremos assim, ó, a lógica do sistema, que fala que Jesus, sendo Deus, olha a miséria humana e vem até o infinito, se encapsula no tempo, entra no finito e permanece no meio das pessoas. Essa lógica ela é muito interessante porque ela fala de Deus que vê o sofrimento humano e vem para cá, abandonando toda a sua capacidade infinita para se fazer ser humano. Claro que por natureza não é possível fazer isso, né? Ele não consegue abandonar a natureza divina. Mas mesmo assim ele vem até aqui. Isso significa que nós temos duas possibilidades. A primeira possibilidade é só uma questão de teatro. Ele aparece para que a gente admire ele e ele diga: Uau, como eu sou bom. Nem teatro funciona assim, porque teatro normalmente tem mensagem, né? Então aqui seria, não é teatro, né? Senão eu coloco preconceito na gente aqui em relação a teatro. Mas seria mais uma manifestação de dizer como eu sou bom. Isso não parece muito ser Jesus, não.
Né? Se quem lê o Evangelho sabe que não está lá essa coisa de Jesus falar assim, eu sou o cara, deixa eu aparecer. Muito pelo contrário, ele não gosta de aparecer. Então, o que nós vemos é uma outra lógica, não é a lógica do aparecimento para dizer que ele é todo-poderoso, que ele existe. É uma lógica que diz assim: eu sou Deus, eu estou com você e permaneço junto com você, mesmo no seu sofrimento. Por quê? Porque tem compaixão, tem empatia. E essa compaixão, essa misericórdia, é que empurra os atos de Jesus e a sustentação desses atos de misericórdia dele, a coerência que ele tem do começo ao fim, não sucumbem diante do medo de morrer crucificado e da vergonha pública. Convicção naquilo que ele está fazendo. Então, esse amadurecimento da luz natural nossa, que é reforçada pela luz da graça, leva a essa harmonia de ações que se fundamenta na misericórdia, que de maneira nenhuma está ligada ao comércio. Faço para Deus me abençoar com bens materiais. Afastai-vos de mim, porque não vos conheço. A palavra é dura, mas me parece aquilo que Jesus está dizendo. Afastai-vos de mim, porque não vos conheço, porque vocês são comerciantes, vocês estão querendo fazer as coisas boas, não porque vocês veem a miséria das pessoas, mas porque vocês pensam assim: ah, agora ele vai me abençoar. Ah, agora ele vai me dar mais vantagens. E Jesus diz: não, isso eu não aceito. É porque se a gente olhar a vida dele, a gente vai ver exatamente essa coerência, né? Essa harmonia. E ele não, ele poderia ter entrado em Israel, ter feito, ele tinha já fama suficiente para isso. Ao invés de ele entrar no templo descendo o caneco em todo mundo com um chicote, dizendo assim: vocês fizeram da casa do meu pai uma casa de comércio, ele poderia ter entrado em acordo com todo mundo e ser declarado, sem dúvida alguma, o segundo ou o terceiro rei Herodes. Pela fama dele já de curandeiro, de exorcista, de Messias. Ele já poderia ter feito esse acordo, entrado feito um acordo político. Olha só, olha, eu sou Messias, vocês precisam de mim. A gente pode fazer um acordo com a casa de Herodes. E aí eu sou declarado terceiro Herodes e dou vantagem para vocês. Ele poderia, que era o que eles estavam esperando. E, inclusive, provavelmente Judas Iscariotes também estava esperando isso. É estranho ver nos filmes que o Judas era um loucão, entendeu? Que queria colocar Jesus à prova, para o Sinédrio todo reconhecer a partir do poder dele, aí inventa umas histórias doidas, né? Como, por exemplo, o Judas Iscariotes tinha uma esposa e uma filha que morreram, então ele queria mostrar que Jesus tinha o poder de ressuscitar, e que ele, então, ou seja, um trololó que estava lá, né? Que assim, né, fora da casa, né? Estava lá e falou: não, Jesus, não, acho que não. Judas Iscariotes era alguém que fazia conta, ele era encarregado das finanças do grupo, e as finanças cresciam. Era alguém que sabia fazer conta muito bem, que estava ligado na área política da coisa. E aí é muito provável que o que ele estava esperando é que Jesus fosse fazer um acordo com o Sinédrio, falando: olha, eu sou o Messias, vocês são o Sinédrio, vocês estão esperando eu chegar, eu sou o cara, o melhor candidato para ser o Messias, votem em mim que eu sou o cara. Judas estava esperando isso. Jesus entra lá e Jesus faz o quê? Ele não entra em desarmonia com todas as suas ações pregressas. Ele continua harmônico, ele continua na mesma linha. Por quê? Porque a lógica que sustenta Jesus é a lógica da misericórdia. E aí o que acontece? Ele vai sustentando a mesma linha e ele morre por isso. Só que aí ele ressuscita. E aí, naquele processo todo que está lá, o pessoal não sabe que ele é Deus ainda, né? E aí fala em deuses todos mortos, né? Mas aí vai passando o tempo, o pessoal vai começando a entender que ele mesmo se ressuscitou dos mortos. Ele mesmo levantou na hora que ele quis. 3 dias depois ele fala: não, chega, já dormi muito, deixa eu levantar. Aí começa a viagem, né? Ah, não, porque nós temos uma cadeia natural e aí Jesus precisava se recuperar. Ele estava na criogenia divina, entendeu? Na máquina médica que vai com os nanotecnologia reformando assim o corpo dele. Ele precisava levantar, mas
Como ele levantou, ele precisava levantar na era em 4 dias, entendeu? Só que como ele antecipou e levantou em 3, aí ficou os buracos no pé e na mão, e no peito, entendeu? Por isso, mas se ele ficasse mais umas 24 horas, a nanotecnologia fechava aquilo também. Professor, isso é sério? O pessoal tá falando isso? Tá falando isso. Tem umas viajantes do pessoal que vai conectando ciência com ciência e tecnologia. Já ouviram falar de alienígenas do passado? Discovery Channel. Essa galera aí fala essas coisas assim. E o pessoal fica assistindo isso aí e, em vez de dar risada, acha que aquilo ali é sério. Na verdade, o que está por baixo disso é uma tentativa de colocar toda a estrutura religiosa, mitológica humana diante de uma tecnologia material para dizer que tudo tem a ver com tecnologia. É uma, a gente pode dizer assim, uma terceira onda ideológica da tecnocracia que tende a dizer que tudo pode ser resolvido por meio da técnica. E que vocês sabem que isso está ligado ao referencial do que? Do antropocentrismo, né? Certo? Esse mesmo referencial, essa mesma onda de ideologias assim, estão ligadas à ideia de que a técnica é suficiente para corrigir todos os problemas humanos. Mas essa mesma técnica deu origem à bomba atômica. Então a gente tem que olhar com certo cuidado essas questões de que a tecnologia resolve tudo, né? Porque não resolve. Ela é só um instrumento. E na hora que a gente coloca o instrumento acima dos seres humanos, acima da lógica da misericórdia, é que a gente gera esses problemas, né? Como, por exemplo, criação de bombas atômicas, né? Energia nuclear é essencial para o funcionamento das coisas. Mas como efeito colateral, nós temos também a produção de armas, né? Atualmente, a barreira está sendo vírus, né? Vírus e bactérias, né? O pessoal está fazendo modificação em vírus e bactérias. Pode dar muito errado isso, mas não tem como segurar essa onda de técnica, né? Então, o jeito é trabalhar em cima da luz da graça que interfere sobre a luz natural do intelecto e reforça ela para o lado da lógica da misericórdia. Assim também, às vezes, vamos voltar aqui, representações imaginativas são formadas pela intervenção divina na imaginação humana, as quais exprimem muito melhor as coisas divinas do que as que naturalmente recebemos das coisas sensíveis. O que ele está querendo dizer com isso? Que na posição de teólogo de Tomás de Aquino, a graça revelada, ou seja, a religião, a teologia revelada, a teologia dogmática, atua de tal maneira que a expressão daquilo que é divino se manifesta de uma maneira muito melhor do que aquela que nós podemos alcançar de maneira, de maneira natural, ou seja, pelo raciocínio natural nosso. Essa é uma posição teológica, né? Filósofos diriam, claro que não, né? E assim por diante, né? Por exemplo, no caso das visões proféticas, outras vezes algumas coisas sensíveis também são formadas por ação divina, ou ainda vozes para exprimir algo divino. Por exemplo, no batismo de Cristo, o Espírito Santo foi visto sob a representação de uma pomba, e a voz do Pai se fez ouvir: Este é meu filho bem amado. Eu me lembro que meu irmão, quando ele leu isso, ele virou para mim e falou assim, meu irmão menor, né? Mais novinho, assim, né? O terceiro nosso, um dos meus irmãos. O Plínio, que? Mas a pomba falou? Imagina que bizarro. A pomba falou. E a pomba falou. Ele, ele entendeu que a pomba falou. Não, mas a pomba falou? Isso é a coisa mais estranha do mundo. Eu tô com medo disso aqui. Eu falei, não, não foi. A voz veio do céu. Ele falou, mas a pomba estava no céu. Então, mas não pode ter sido. Como assim? O céu não pode falar, o céu não fala. Então só pode ter sido a pomba, mas a pomba falou? Ai, ai. Aí, para conseguir explicar para o menininho que o céu pode falar, cara, foi um trampo que o menino não entendia e não dormia também. Ele ficava assim: não, mas algo tá errado. Mas para falar tem que ter corpo. Como assim o céu fala? O céu não fala. Não, eu falei, mas não tem trovão? Não, mas trovão não. Trovão é a nuvem lá que a mamãe explicou que sai raio, aí sai som. Aí faz sentido. Mas qual é a base para conseguir falar isso? Não tem base, ele ficava falando assim. Não, não, não.
10 mil anos tentando explicar, não, mas Deus pode fazer o que ele quiser. Não, mas eu não estou vendo isso aí. Como assim Deus faz o que ele quiser? Não, não, não entendo, não entendo. Então aqui, ó, isso aqui ficou marcado para mim, que eu falava, cara, como é que eu vou explicar para esse menino? O problema é que eu não tive, entendeu? Quando minha avó me explicou isso, né? Que a gente tinha isso na família nossa italiana, né? Da avó sempre, todo domingo, reunia as crianças e falar sobre vida dos santos, né? Então a gente aprendeu da história de Dom Bosco, Santa Catarina de Sena, São Domingos de Gusmão, São Francisco de Assis, todas essas histórias estavam lá na cabeça da minha avó e ela ficava contando pra gente, do jeito dela, né? Então ela fazia todo um teatro, aquele bando de criança, mais de 30 crianças, fora os vizinhos também, né? As crianças do vizinho, para todo mundo sentado em volta dela, ela contando essas histórias. Então ela fazia toda uma, uma gesticulação teatral, contava pra gente. E era mais legal escutar ela falando do que ler. Então a gente ficava lá ouvindo ela falando. E eu escutei as histórias dela pelo menos mais de 50 vezes, entendeu? Porque ela sempre contava essas histórias de domingo, aquela banda de criança ficava ali em volta, né? Ela contando essas histórias dos santos. E às vezes ela pegava o evangelho, lia um pedaço do evangelho e explicava pra gente, né? Ela explicava de uma maneira, como eu disse, né? Narrativa teatral, né? Então a gente ficava totalmente assim envolvido pela história. Quando ela falou isso aí, pra mim não foi um problema. Ela falou, não, aí veio a voz do céu. Eu falei, ah, tudo bem, veio a voz do céu. Então, né? Você imagina um azul que de repente vem um azul com umas nuvens que de repente vem uma voz que fala, né? Mas pro meu irmão menor isso aí não fazia sentido. Ele falava, não, tem que ter corpo, tem que ter corpo, tem que ter corpo. Então foi a pomba. Não, não foi a pomba. Ah, então deve ser um ser humano que estava lá e Deus fez isso aí e falou, e aí todo mundo ouviu, porque no céu não faz sentido, não faz sentido. Demorou para ele conseguir entender isso. Até hoje ele tem problemas, entendeu? Com isso. Ele fala assim: ah, mas essas narrativas aí não consigo entender. Não, não faz sentido para mim. Porque ele está pensando sobre viés materialista, né? Então, quando a gente pensa muito com a referência materialista, a gente acaba tendo problemas mesmo com a Bíblia. Por quê? Porque é uma realidade que não faz parte da nossa realidade contemporânea, do nosso tempo. É uma realidade daquele tempo. Então, Deus fala naquele tempo, de modo que as pessoas daquele tempo entendessem da melhor maneira que eles pudessem. No nosso tempo, a gente tem que adaptar tudo isso aí para as referências do nosso tempo. E se Deus se revelasse hoje, de acordo com a lógica do sistema, de novo, Deus teria que falar de uma maneira diferente. Porque senão a gente não entenderia também. Imagina, né? Então, essas coisas variam muito, né? Mas o ponto aqui é a representação. A representação é condicionada também à cultura do tempo. Nosso tempo tem uma cultura que veio se desenvolvendo a partir daquela cultura original, e muito provavelmente hoje a gente veria isso aconteceria de forma diferente. Mas dentro da teologia revelada, desse campo dentro da religião, que é o campo da teologia revelada, nós temos aqui um Deus que aparece no ápice do tempo. Pensa comigo, imagina assim, ó. Jesus apareceria no começo do tempo? Não. Por quê? Porque não teria muito valor ele aparecer lá no começo do tempo, entendeu? Dois, claro que não é assim, todo católico sabe que não é assim, a não ser católico que é muito radical, né? Mas a maioria dos católicos sabe, né? Porque o Gênesis não pode ser daquele jeito, uma mulher num jardim, né? Então, mas é uma analogia poética, né? Uma poética para falar sobre os primeiros romanos, né? Aquela coisa, né? É, Então, se Jesus aparecesse nesse período, nessa poética, tudo, qual é o valor disso? Nenhum. Muito pouca gente. Então, teve que passar todo aquele tempo para, no ápice da civilização, Jesus aparecer. Então, Jesus apareceria quando? Quando o intelecto humano já tivesse alcançado o seu ponto máximo. Porque senão, não faz muito sentido. Hoje nós andamos de carro. Jesus teria aparecido numa época onde se andava de cavalo e carroça. Entendeu? Não tinha revolução industrial, não tinha nada. Então Jesus teria que aparecer mais para o nosso tempo. Mas se a gente for pensar,
daqui a 5.000 anos, Jesus teria que aparecer daqui a 5.000 anos, porque daí a tecnologia está melhor. E assim vai até sei lá quando. Então, dentro da teologia revelada, se estabeleceu que Jesus apareceu no ápice da cultura e do intelecto humano. Quando o ser humano consegue chegar no máximo do seu intelecto, a partir daí é uma repetição. Então, Jesus vem para reforçar o intelecto e levantar mais. E é interessante essa lógica, né? Porque muito que nós temos hoje é a presença de Cristo, né? Das revoluções que foram vindas a partir da ideia de Deus que se centraliza em Cristo no mundo, tanto ocidental quanto oriental, né? Lembrando que mundo ocidental e oriental é uma divisão um pouco complicada, porque quando você fala Oriente, você está falando de uma dominação ocidental, né? Muito empurrada pela instrumentalização de Cristo dentro da política e da economia para você conseguir abertura de mercado, né? Vamos dominar para fazer com que pessoas descendentes, na verdade ascendentes, né, os ancestrais da Nayara, do Yoshi, comprem as nossas coisas e nos dê mais metais preciosos, né? No final das contas seria mais ou menos para a gente acumular mais capital, mais metais, né? Então vamos agora quanto ao primeiro. Portanto, deve-se dizer que, embora pela revelação da graça nesta vida não conheçamos de Deus o que Ele é, e a Ele estejamos unidos, como a um desconhecido, no entanto, o conhecemos mais plenamente, pois efeitos mais numerosos e mais excelentes dele nos são manifestados, e também porque, pela revelação divina, nós lhe atribuímos algumas coisas que a razão natural não capta. Por exemplo, que Deus é trino e uno. Três e um ao mesmo tempo não dá, mas dá pela revelação. Esse que é o X da questão. E aí isso cria uma contradição que vai gerando na gente uma série de possibilidades intelectivas que vai influenciando tudo que está em volta. Também chega na tecnologia. Quanto ao segundo, deve-se dizer que o conhecimento intelectual proveniente das representações imaginativas, quer as recebidas dos sentidos, de acordo com a ordem natural, quer as formuladas na imaginação por uma intervenção de Deus, é tanto mais excelente quanto mais forte é no homem a luz intelectual. Assim, no caso da revelação, tem-se um conhecimento mais profundo, proveniente das representações imaginativas, graças à infusão da luz divina, pela infusão divina, né? Então, quer dizer, a Nayara está estudando hoje, e o Yoshi também, a luz revelada divina, o intelecto, né, o conhecimento divino. O Yoshi e a Nayara não estão sabendo, mas está ocorrendo neles a infusão divina. O mero fato de estar entendendo essa lógica toda já é a infusão divina que está trabalhando aí dentro que vai ter resultado. Certo? Então a gente não percebe, mas está gerando a coisa. É essa a ideia que está aqui. Ah, mas não tem comprovação, acho que não é. Não, não tem problema isso. Eu também acho que é difícil de entender isso aqui. Né? De conseguir verificar empiricamente essas coisas, difícil. Seria quando você fala que tem gente, porque é assim, aquela convicção toda, tem que desconfiar um pouco. Como assim, tão convicto assim? Ah, não, porque Jesus, porque ó, vamos com calma, porque isso aí é empolgação emocional, super emotivo, legal, empolgado, mas quando bater o sofrimento, como por exemplo pandemia, etc, o cara desespera, porque ele é muito emotivo. O equilíbrio é necessário, muito emotivo assim, ó. Vai à noite no morro rezar para Deus, o Senhor, não sei o que lá, e eu vejo até a luz divina nas plantas, porque o Senhor vai te curar, porque o Senhor não sei o que, ó, vamos com calma. Na hora que bater o sofrimento, sua mulher ficar com câncer, isso aí apaga tudo, o cara entra em depressão na hora. Então por quê? Porque é muito empolgado, é muito fora. Então a espiritualidade dominicana não vai para esse lado, não. O que é ótimo. A espiritualidade católica normalmente também não vai para esse lado. Por quê? Porque já conhece há 2.000 anos que essa empolgação toda diante do mundo degenerado, só se você estiver já no céu, porque enquanto está aqui na Terra, com o mundo degenerado, Jesus não volta ainda para renovar as coisas, isso aí só vai fazer a pessoa sofrer cada vez mais. Diante do quê? Das, do mal no mundo, certo? Essa empolgação toda é legal, mas já, né, quem é da espiritualidade dominicana fala assim: "Ih, vai quebrar o coco, a cruz vai bater em cima."
o sofrimento vai detonar, a degeneração humana cai também em cima dessa pessoa, e aí essa empolgação toda aí é só. Essas empolgações todas devem ser reservadas para o céu, entendeu? Dentro da lógica do sistema nosso aqui, é reservada para o céu, não é reservada para outras coisas, né? Então, por isso a gente precisa ficar um tanto quanto atento em relação a essas empolgações excessivas, né? Quanto ao terceiro, deve-se dizer que a fé é uma espécie de conhecimento, enquanto o intelecto é determinado pela fé a algo cognoscível. Ó, a fé é uma espécie de conhecimento, mas não é dom, não é coisa do além, não é graça divina extraordinária. Ó, tá dizendo, a fé é uma espécie de conhecimento. Eu tenho fé. Agora pegou, hein? Eu tenho fé. Aí o Yoshi já pergunta para o amigo dele que falou isso. Mas você tem fé em Cristo? Aí Jesus vira. Jesus não. Aí o Yoshi vira e fala assim: Mas você tem o conhecimento de Cristo? Aí o cara fala assim: Eu tenho, então me mostra, fala para mim. Aí o cara vai começar a falar. Daqui a pouco o Yoshi vai falar assim: ó, Você precisa fazer um curso de graduação de teologia, porque não tá bom, não. Por quê? Porque fé é uma espécie de conhecimento. Enquanto o intelecto é mas enquanto o intelecto é determinado pela fé a algo cognoscível. Mas por que que a gente sempre fala que precisa fazer uma graduação? A pessoa não precisa de graduação, mas ela tem que estudar muito. Quando você pega um curso de graduação, que tem lá já um sistema, você só vai seguindo, é mais rápido. Mas é possível não fazer curso de graduação e entender muito sobre teologia? É. Só que você vai precisar ler muito por fora e descobrir o caminho por você mesmo, mas é possível. Enquanto o intelecto é determinado pela fé a algo cognoscível. Esse algo cognoscível é cognoscível para Nayara, é cognoscível para o Yoshi, para mim também. Então, se a gente estuda sozinho por conta da teologia, vai chegar nos lugares que os cursos de graduação chegaram. Então, é possível? É possível. Mas é mais rápido pelo curso de graduação e menos arriscado. Porque vai chegar no mesmo lugar. Por quê? Porque é algo cognoscível para todos, não é cognoscível só para alguns indivíduos escolhidos. Porque senão Deus seria estranho, né? Ah, eu escolho alguns, detono outros. Mas se fé é uma espécie de conhecimento, então é responsabilidade nossa espalhar esse conhecimento, divulgar esse conhecimento, estruturar esse conhecimento da melhor forma possível para que todos tenham acesso. Então, teologia não é para padre. Teologia não é para freira. Teologia não é para alguns pastores e pastoras que são os escolhidos. É para todos. Porque se todos devem ser salvos, se Deus quer que todos se salvem, então conhecimento é para todos. Mas que tipo de teologia a gente vai ensinar? Aí é que entra a questão, né? Você pode trabalhar a teologia dentro de um viés doutrinário, né? Porque o que nós temos hoje acontecendo é uma coisa horrível, que é instrumentalização política da teologia. Não é só hoje, né? Na verdade, no passado todo, mas hoje está mais escancarado. Aí você tem uma instrumentalização do ensino de teologia para a esquerda, uma instrumentalização do ensino de teologia para a direita. E o correto é o quê? É ensinar teologia de acordo com a tradição teológica, católica, presbiteriana, batista, metodista. Não instrumentalizar com mistura com referenciais políticos de conservadorismo, progressismo, etc. Esses dois extremos aí são ruins, como o Papa Francisco colocou. Então, mas essa determinação a algo não procede da visão daquele que crê, mas da visão daquele em quem se crê. Então, em quem se crê? Por exemplo, budistas creem em Buda. Mas todo budista que estuda sabe que o Buda morreu, não ressuscitou e que é um ser humano. Todo o cristão que estuda sabe que Jesus ressuscitou porque é um dado da fé. Ah, mas quem garante que o Buda não ressuscitou? Os budistas. Mas como assim? Os budistas garantem que o Buda não ressuscitou? Sim, os budistas falam que o Buda morreu, tem até relíquia até hoje. Eu tive diante da relíquia dele lá na Índia. Nayara também teve, eu acho, né? Quando a gente foi no museu. Magda também teve. Não, vocês não foram no museu de Delhi, né? Quem foi o Shogini. Eu tive diante do dedo do Buda, ué. Morreu. Nunca ninguém vai estar diante do dedo de Jesus de Nazaré, entendeu?
Mas a Nayara e o Yoshi já tiveram comigo diante da cabeça decepada, já do cadáver de Santa Catarina de Sena, né? Eu me lembro do Yoshi falando, mas isso é muito bizarro, cara. Nós estamos diante de uma cabeça decepada, cara. Isso é a coisa mais bizarra que tem. Ele, como isso é bizarro. Ai, ai. A Nayara também. Ah, tô vendo os dentinhos, mas isso é estranho. É, os dentinhos, né? Do Santa Catarina de Sena, dentinho seco, assim. É, puxa vida, né? É, pois é. Estranho, né? Mas é essa cultura católica. A cultura católica é uma cultura interessante, muito próxima da cultura budista, porque trata o corpo como sendo um corpo que morre. E a gente aceita que morre, morreu. O pessoal não gosta, né? O pessoal aqui no Brasil que perdeu esse fundamento aí católico não gosta. Eu acho que a igreja não pode ter nada de morte, nada de caveira. O que que é isso? Um dia se viu um negócio desse? Eu vou na outra igreja onde não tem caveira. Mas lá na Europa não, né? Tanto é que as pessoas são até enterradas, né? Nas igrejas tá lá o túmulo, lembra disso? Vocês foram lá comigo? Cheio de túmulo para tudo lá, você anda em cima das covas ali, em cima dentro da igreja, né? Aqui não tem isso, né? Mas deveria ter, né? Algumas igrejas têm, né? Mas a maioria não. Assim, quando falta a visão, a fé é como conhecimento é inferior à ciência. Então, quando falta a visão, a fé como conhecimento é inferior à ciência. Pois a ciência determina o intelecto, algo pela visão e pelo entendimento dos primeiros princípios. Agora, o que ele quer dizer com ciência, né? Porque a concepção de ciência no tempo da escrita da Suma Teológica não é a concepção de ciência que nós temos hoje, né? Vamos ver aqui. Inferior à ciência como conhecimento, ou seja, na maneira de conhecer. A fé permanece bem superior a ela quanto às verdades conhecidas. Essas transcendem a ordem das verdades que as ciências humanas conhecem e são vitais. Princípio da vida eterna. Quanto à ciência teológica, ela sem dúvida tem acesso a tal ordem transcendente de verdades, mas em relação a elas, sua inferioridade diante da fé permanece. Pois é pela fé que consideramos tais verdades como certas, e é essa certeza da fé que se comunica à teologia e lhe confere a certeza racional, sem a qual ela não seria uma ciência, sem dúvida. Então, olha, é essa certeza, né, certeza racional, né, que vem do quê? Da razão que se une à fé, sem a qual não seria uma ciência. No entanto, o que a gente pode ver aqui nessa parte final é aquilo que nós temos, por exemplo, no budismo, né? Experimentação, verificação, né? Que, ó, quando falta a visão, ou seja, quando há uma certa ignorância, a fé como conhecimento é inferior à ciência. Por isso que lá na referência budista nós temos experimentação, né? Depois nós temos verificação, comprovação daquilo que o Buda ensinou. Por quê? Porque pode ir para o caminho errado. Aqui, não se trata de filosofia nem de teologia natural, entre aspas, né? Aqui se trata de teologia revelada. Portanto, a fé em Cristo garante uma certeza que é apoiada pela razão, que analisa aquilo que Jesus falou e fala: eu vou para esse caminho, ainda que custe a minha vida. Aí tem uma ciência, mas é uma ciência fundamentada numa revelação, certo? Então, primeiro vem a revelação, aí depois eu uso a razão natural para amplificar o alcance dessa revelação, certo? Essa é uma estrutura típica da ideia teocêntrica da realidade, aonde você tem a filosofia e todas as demais ciências se subordinando às realidades da fé, certo? Quando vem o antropocêntrico na Idade Média, o Renascimento cultural e assim por diante, nós temos a saída desse movimento e a entrada da razão natural como centro. E a ciência empírica e o movimento cientificismo do outro lado também empurrando. Então nós temos dois momentos: racionalismo e empiricismo, que se contrapõem à verdade revelada. Na contemporaneidade, que é o nosso tempo, nós temos uma outra coisa, que é a fusão desses dois referenciais. O nosso tempo atual é a fusão desses dois referenciais, da fé, do empírico e do racional, da teologia revelada, da teologia natural, se juntando junto com o cientificismo. Então, nós temos esses três. É o que está acontecendo hoje, por diversos movimentos.
Tá bom? Mas não quer dizer que tudo leva para a mesma coisa também, né? Então, é isso. Beleza? Vamos tirar uma foto então, que nós chegamos à nossa, ao final dessa questão. O Guilherme é fantástico, esse sorriso dele, né? Pode, o Facebook vai usar em algum momento para propaganda de dentista, hein? Beleza? Tirou, Nayara, a foto? Valeu, então. Vamos lá para outra aula. Valeu, tchau.